tipos de inflação, né? O meu objetivo aqui é mostrar para vocês que vocês entendam um pouquinho mais, né? Então eu vou começar num básico, mas o meu método MTBR, né? É um básico mostrando o que importa, sem firulinha, sem mimimi, e terminando aí na questão um pouquinho dos indicadores sobre inflação aí. Especialmente aqui, eu sei que o maior público é quem gosta de mercado internacional, mas eu vou fazer as duas coisas, tanto para o mercado internacional como para o mercado nacional, beleza? Vamos do básico, algumas conclusões e oportunidades que eu tenho para passar para vocês. Vamos lá! Inflação. Todo mundo sabe o que é inflação? Talvez que não, né? Talvez não saiba. Então, nada mais que inflação, pessoal, é a moeda, o valor do dinheiro perdendo no tempo, tá? O dinheiro tu vai comprando, tu vai tendo que gastar mais para comprar a mesma coisa. Eu achei essa figurinha aí que me mandaram, aliás, há um tempo atrás, é muito bacana. É o preço do café. Em 1970 a 2019, vocês vão ver aí como você vai tendo que gastar mais dinheirinho, no caso dólares, para comprar um café. Isso deve-se a muitos outros fatores, mas isso é o retrato da inflação, beleza? Ela é ruim ou ela é boa, Marco? Quem já acompanhou nossas séries aqui vai ver que a resposta correta, e é correta, depende. Depende para como você está posicionado no mercado, tá? Porque tem posições que se beneficiam com inflação, algumas eu vou falar aqui, e tem outras que não, que perdem dinheiro. Então, você tem que estar atento. A inflação ela vai impactar a sua vida? Claro que vai, ela impacta nos custos dos produtos e serviços que você compra, tá? Que nós compramos como consumidores. Então, a inflação vai subindo, o preço vai subindo. Esse é um tipo de inflação que a gente vai descobrir daqui a pouquinho, tá? Como é que basicamente o Banco Central, que é o responsável pela estabilidade monetária, como é que ele combate a inflação? Ele combate através da política monetária, que é aumento e redução de taxa de juros. Tem outros instrumentos? Tem, óbvio que tem, tá? Mas esse é o primeiro mais usado, porque ele é um dos que tem um efeito mais rápido e mais direto. Então, pois é, por isso que a gente está vendo aumento das taxas de juros aí. Vocês já sabiam que estão comigo aqui um bom tempo. E aí, a gente tem basicamente, resumindo aqui, você não precisa ser um economista para ganhar dinheiro no mercado. Simplesmente tem que saber que existe uma inflação de demanda, de custos e a inflação embutida, tá? Que é o que a gente vai falar alguma coisa agora, nesse exato momento, passou o slide, que são coisas diferentes, mas levam-se a mesma inflação. Então, o que acontece? Quando você está falando com alguém que não entende muito sobre inflação, a inflação está alta, tá, mas qual inflação? Porque dependendo de qual a inflação que está alta, você pode aproveitar essa oportunidade ou, inclusive, proteger o seu patrimônio dessa inflação que vai estar. Por exemplo, inflação de demanda. Como é que é a inflação de demanda? A inflação de demanda é muito simples, pessoal. Quando a gente tem mais dinheiro, tá? Mais dinheiro, e existe um aumento do crédito, a gente tem mais dinheiro, certo? As pessoas, nós, normais, temos mais dinheiro. Com mais dinheiro na conta, o que a galera vai lá? Pum! Senta o sarrafo no cartão de crédito, sai comprando um monte de coisa, tá? O que acontece isso aí? Isso é bom, compra itens e tudo mais. Quando existe um aumento da demanda, então que nós somos investidores, estamos comprando, isso vai acontecer o quê? Que quem produz vai ver, olha, eles estão pagando 10, quem sabe eles pagam 10 com 10, 10 com 20, 10 com 30, tá? E aí começa a se subir o dinheiro porque tem uma procura, né? Uma demanda maior do que a oferta, existem custos e tudo mais, mas não diferenciem inflação de custos e inflação de demanda, tá? Elas são interligadas, mas elas são diferentes. Ai, rapaz, vem cá, vamos deixar coisas simples. Inflação de demanda, quando a gente tem mais dinheiro, quando a gente tem facilidade do crédito, a gente vai lá e compra. Compra. E o pessoal vai subindo aí o preço dos produtos e serviços porque tem muita demanda. Basicamente isso. Inflação de custos. Inflação de custo é quando os insumos eles começam a aumentar de preço. A gente está vivendo aí, por exemplo, a questão da gasolina, tá? Dando um exemplo assim, não quero entrar em detalhes sobre isso, porque aqui a gente precisaria uma masterclass para ensinar a questão do que está acontecendo no mercado de commodities, de combustíveis, né? E, aliás, eu já expliquei aqui combustíveis. Bom, o que acontece? A gente tem a inflação de custos. Aumenta o custo vai ser repassado para nós. Por que o produto aumentou? Porque o plástico agora está mais caro. Tá bom? Então, isso vai na cadeia, ela acarreta toda a cadeia. Se você pega um aumento de custo
num material básico de produção, realmente a coisa vai se estendendo e quem paga é a gente, tá? Não acreditem que os aumentos são repassados, sim. Inclusive, essa é uma estratégia, né? Quando eu comentei aqui sobre proteção de dividendos, é justamente por isso, porque as empresas, elas repassam o custo para o consumidor, então automaticamente o dividendo ele já está num período inicial, não, né? Mas depois ele já está aí balanceado com a inflação. E a inflação embutida, que é um pouquinho mais avançado, mas a inflação embutida é questão de salário, é espiral salário-custo que a gente chama aí quando a gente estuda economia, macroeconomia, tá? Quando a gente tem isso, o que que é? Nós, consumidores, tá? Nós, funcionários, empregados e tudo mais, estamos vendo os preços dos serviços e produtos subir. A gente recebe um aumento, né? Ah, mas é mais, não, enfim, a gente tá, o preço sobe, o nosso salário aumenta um pouquinho, por exemplo, tá? O salário da média da população vai aumentando menos do que o produto, né? Beleza. Só que tu gera uma expectativa da galera que recebe salário, tá? Como é que eles chamam? População economicamente ativa. Esse é o termo econômico, né? Aí, quem está trabalhando vai gerando uma expectativa que vai continuar recebendo os aumentos. E isso vai refletindo inclusive na demanda, porque ele já conta com o aumento, e aí o aumento vai se realizar, mas a inflação já subiu porque o custo aumentou. Então, isso é muito mais psicológico, né? É um sintoma comportamental, só que ele existe, ele é, inclusive, estudado, tá? Quando a gente tem essa inflação embutida. Então, aumenta o salário, vai aumentar os custos, né? Logo vai aumentar os custos, vai aumentar o valor do produto, vai fazer um impacto na inflação como um todo. Viu como tá tudo interligado? Uma ação e inflações diferente. Rapaz, já foi 20 minutos. Vamos embora, Marco. Aqui, deixa eu explicar um pouquinho rapidamente, aqui vai ter que ir rápido, acabei explicando muito tempo, né? Pessoal, existem vários tipos de inflação, tá? Também, categorias de inflação. A inflação suave, o creeping, que se chama até 3% ao ano, né? Os preços sobem só 3% ao ano. Muitos lugares aí não conseguiam nem fazer isso aí, tá? Tem a inflação caminhante, que está entre 13% e 10% ao ano. A inflação acumulada no Brasil está em 9% já, tá? Temos a inflação galopante, que é mais de 10% ao ano, e temos a hiperinflação, que é mais de 50% ao mês. Nós também já tivemos aqui no Brasil, tá? E temos a deflação. Sim, existe, em muitos lugares tem, inclusive. Os preços caem, fica mais barato comprar, tá? Então fiquem atentos aí. Vamos lá que eu tenho que mostrar os indicadores aí, pessoal, e a conclusão. Indicadores, a gente tem... né, muito fala-se sobre a inflação ao consumidor. Beleza, nos Estados Unidos se usa a inflação ao produtor, tá? Que é o PPI, e aí? Então, por que eu trago o que mais utilizado? Porque o mercado está olhando mais a isso. Ah, mas Marco, eu também quero ver a inflação aqui ao consumidor. Beleza, não tem problema nenhum. Olha, é uma inflação até que afeta a nossa vida aí, tá? E a gente tem uma diferença que é a core, que eles chamam, tá? Quando a gente usa toda na lista aí, internacional, operador internacional, quando se depara com o número de inflação, vai ver inflação PPI e Core PPI, por exemplo, né? É um termo onde a gente retira do cálculo da inflação a questão de energia e comida. Por quê? Pense em você como um banqueiro central, banqueiro do Fed, por exemplo, e o petróleo subiu. Então o petróleo subiu pelo A, B ou C, não interessa, ele subiu. Aí porque o petróleo subiu, a inflação vai subir, né? Isso é uma realidade que a gente está vendo. Isso acontece. E você vai ter que mudar a taxa baseada da taxa de toda a economia, taxa básica de juros, baseada nesse aumento do petróleo, que depois ele pode cair. Não é assim que se faz, tá? Não é assim que se faz política monetária, não é assim que se faz política econômica, tá? Então, por isso que quando a gente analisa a inflação, na questão, nós não, né? Os grandes banqueiros aí, bancos centrais, eles normalmente usam o core da inflação, que tira movimentos, querem usar as palavras chiques, né, de economista, eu sei que vocês gostam, né? Os movimentos sazonais, tá? De energia, né? Já botaram do tomate, da batata aqui, tudo muita coisa, né? Pois é, a gente tira isso. E aí a gente analisa como é que está o padrão, o viés da inflação, e aí a gente toma não nós, né? Aí eles tomam aí uma atitude. E uma outra coisa, né, que muita gente não falava, e eu comecei a falar há muito tempo aqui, vocês são testemunhas, e agora uma galera já começou a falar, é a questão do que eu expliquei da inflação embutida, não é eu expliquei, isso aí é teoria e prática, né? A gente tem a média de hora salarial, que nada mais é que eu botei do lado, average hourly earnings, que se chama em inglês, porque isso é um dos tópicos que o Banco Central do Fed, por exemplo, do Banco Central norte-americano, está acompanhando, está em ata de Fed, não sou eu que estou falando,
falando, tá? Então, o que é isso? Ele está acompanhando se existe ou não existe uma bolha salarial, isso é, se os americanos estão recebendo mais do que podem, vamos dizer assim, e está gerando uma bolha ou estão recebendo menos e tudo mais. Isso é importante para a gente já ter o viés, o caminho do Banco Central e o que eles podem fazer. E quem acompanha isso aí, batata normalmente está do lado certo aí do mercado, beleza? Então, conclusões, inflação é bom ou ruim? Vai depender de como você se posiciona no mercado. Aqui o nosso foco é mercado. Não estou falando sobre opinião, não estou falando sobre sociedade, eu estou falando sobre mercado, como botar a grana na conta, que é o meu objetivo aqui com vocês, certo? Se você possui ativos, né, ligados a commodities, é bom. Exato, como a gente viu aí um tempinho atrás, minério, todas as commodities bombando. Pois é, porque a gente tem um insumo básico, matéria-prima, subindo o preço, demanda, aquela coisa toda que eu expliquei hoje. Vocês estão vendo como não é complicado, né? O pessoal complica, mas não sei o porquê. Tem umas estratégias, por exemplo, que para proteger portfólio. Marco, eu não tenho nenhum ativo ligado ao commodity, mas eu tenho aí as minhas ações, o meu portfólio de renda fixa, renda variável e tudo mais. Como é que a gente faz? Uma das possíveis proteções é para os nossos públicos internacionais, os REITs. Para o nosso público nacional, seriam os fundos imobiliários, mais ou menos aí, tá? Tem uma questão, cuidado, por isso que eu botei o asterisco aí. Não é sair comprando, né? Por quê? Pensa aqui. Fundo imobiliário, vou falar sobre o fundo imobiliário aqui, que é mais o maior público, mas aí meus amigos internacionais entendam que a mesma análise, exatamente a mesma análise é feita para REITs, tá? Quando a gente tem um fundo imobiliário, ele alugou, eu tenho um galpão, eu aluguei para Magazine Luiza, certo? O contrato vai ser reajustado em GPM, se fuder o Magazine, né? O GPM explodiu. Bom, o que acontece? Quando vai reajustar o preço do contrato, a gente passa o GPM, o novo preço, e ela tem que pagar, então você já aí se protegeu com a inflação, e no caso aí está ganhando mais do que a inflação, estaria ganhando o IGPM, não o IPCA. Então, agora... Então vou sair comprando, é isso que o Marco está dizendo? Não, porque pode estar acontecendo que o contrato da Magazine está finalizando, ela não aceite a renovação e ela queira sair e não aceite pagar esse reajuste. Por isso que você tem que saber escolher fundos imobiliários, saber escolher REITs, seja fundo imobiliário de papel ou de tijolo. Inclusive, eu já ensinei aqui nessas 128 semanas. É muito tempo, muito conteúdo, é mais do que um PhD. PhD não, mas mais que um pós-graduação, mestrado, sim. Bom... então, outra oportunidade que você tem, que eu já ensinei e fiz uma live sobre isso, inclusive como se proteger utilizando títulos indexados à inflação. Se a inflação sobe, você ganha ela. Então, pois é uma outra oportunidade. E por fim, mas não menos importante, existem alguns setores da economia, no mundo todo é assim, tá? Então por isso que eu trago essas coisas que são mais globais, que a galera aí de fora pode utilizar e a galera aqui do Brasil também pode utilizar, que são setores que se beneficiam com a alta da inflação, que vai gerar aí alta da taxa de juros e tudo mais. Basicamente, a gente tem bancos, a gente tem empresas exportadoras, a gente tem o setor de papel e celulose. Estourou um minuto, mas acreditem em mim, pesquisem sobre isso também, que existem esses, também aqui tem energia, que eu já tinha dito, distribuição e tudo mais, porque são setores resilientes e o fluxo de caixa deles é baseado já mais programáveis, né? Eles não vão bombar aí, que nem uma unicórnio, como é o termo novo, né, como empresas aí foguetes, mas eles vão manter aquele feijãozinho com arroz, e olha que feijãozinho com arroz é o que dá muita energia aí, tá certo? Então, pessoal, desculpa, passei realmente do tempo,